Final da Copinha, duelo entre Manchester City e Chelsea, e no Campeonato Italiano, confronto entre a líder Napoli contra a invicta Juventus. Esses e os principais jogos que vão ter nesse sábado, dia 25 de janeiro, eu vou passar aqui com vocês. Vamos lá então. Então, eu vou passar pelos principais jogos aqui, trazendo os grandes destaques dele e o que você pode esperar a partir desses jogos, tá bom? Então, já pelo Campeonato Carioca, vai ter Flamengo, beleza? Flamengo e Volta Redonda. Não sei dizer se já vai ser um Flamengo titular, né? Na última rodada tinha goleado o Bangu, meteu 5-0 com 2 gols do Carlinhos. Foi um dos únicos jogadores do elenco que já estava no elenco principal que não viajou para a FC Series para a disputa da pré-temporada, né? Isso acontece porque a tendência é que ele não permaneça no Flamengo, né? Daqui a pouco o Pedro volta de lesão, já trouxe o Juninho. É um cara que não conseguiu entregar tudo o que se esperava com a camisa do Flamengo, né? De qualquer forma, é um jogo muito interessante. O Volta Redonda sempre dá muito trabalho. A equipe ele sempre fica beirando uma Série C, brigando por um acesso para a Série B. Vai ser um jogo interessante. Final da Copinha, jogo que vai ser às 10 horas da manhã entre São Paulo e Corinthians. Jogo muito interessante, clássico. Ainda nesse final de semana, no domingo, vai ter São Paulo e Corinthians pelo Paulistão. Então já vai ter essa amostragem na Copinha. Jogo com certeza que vai ser muito pegado por ser final, ainda mais por ser um duelo de equipes do mesmo estado, que tem essa rivalidade. Vale destacar que é um Corinthians que é o maior campeão da história da Copinha, então é uma equipe que está adaptada a essas competições, e nos dois últimos confrontos, tanto nas quartas, tanto na semifinal, venceu o Vasco por 1-0, venceu o Grêmio por 1-0. Então o que vale destacar? É uma equipe que não faz uma campanha brilhante, não à toa já chegou a perder na fase de grupos. Eu não tô me lembrando agora qual foi o adversário, mas foi uma equipe paulista mesmo, que o Corinthians perdeu. Quem se lembrar, pode comentar aí qual foi a equipe, tá bom? Mas o Corinthians tinha perdido. E o São Paulo, cara, que o São Paulo deu muito azar, essa que é a verdade. O Rian Francisco, o principal destaque da equipe e da competição, artilheiro da competição, que na semifinal fez 2 gols de cavadinha já nos acréscimos do jogo contra o Criciúma. No dia que teve esse jogo, a gente passou aqui por ele, destacou bastante o Rian Francisco. Quem quiser só dar uma buscada aí no canal pela data, tá bom? E o Rian Francisco tá suspenso. Então o São Paulo vai sem o seu principal jogador da competição enfrentar um Corinthians muito adaptado para esse tipo de competição. Então, por isso, eu enxergo que o Corinthians pode ter essa certa vantagem. A campanha do São Paulo é melhor. O São Paulo faz uma campanha visivelmente, em quesito do futebol apresentado, melhor. Mas, de novo, é um Corinthians muito adaptado para a Copinha contra um São Paulo sem o principal jogador. Então, vai ser uma final bem interessante. Campeonato Cearense. Cara, Iguatu e Floresta e Horizonte e Fortaleza. Aí sim, vamos ver como é que o Fortaleza vai desempenhar. Esses dias, cara, tinha jogado na Copa do Nordeste, né? Ontem. Então tem que ver como é que vai jogar contra o Horizonte. Eu acho difícil ir com 100%. Deve talvez ir com um ou outro jogador do profissional e colocar bastante moleque da base para esse jogo. É o que eu espero. Campeonato Espanhol vai ter Mallorca e Betis. Cara, o Mallorca que é uma equipe que tem um padrão de ter uma defesa boa, mas recentemente foi goleado pelo Barcelona e na última rodada tomou 4 do Villarreal. Então é uma equipe que vem meio abalada recentemente. Contra um Betis que é a mesma coisa, né? Um Betis que tem bons jogadores. Tem o Vitor Roque, o Lo Celso, tá especulando o Antony, praticamente fechado de acordo com notícias. Tem bons jogadores. Mas é um time que não vinga, cara. Recentemente tomou 5 do Barcelona, não faz uma campanha boa o Betis, ainda mais porque tem bons jogadores, poderia render muito mais. Deve ser um jogo muito equilibrado, ainda mais pelo Mallorca jogar em casa. Atlético de Madrid e Villarreal é um jogo interessante, porque o Atlético é uma equipe que faz uma grande temporada. Recentemente tropeçou no Campeonato Espanhol quando perdeu para o Leganés. Perdeu por 1-0, onde o Griezmann perdeu o pênalti, mas na Champions já fez uma virada espetacular contra o Leverkusen quando estava com 1 a menos, né? Então é um Atlético muito moldado para jogos difíceis. E o Villarreal é uma equipe que vinha de um momento de oscilação muito grande. Na última rodada ganhou moral vencendo por 4-0 do Mallorca. O Villarreal gera muito volume de jogo. O Baena é muito bom meio campista do Villarreal e da seleção espanhola. E o Barry é um atacante que gera muito espaço. O Gerard Moreno também de nível seleção espanhola, bom jogador. O Parejo, ex-Valência, muito bom meio campista. Então não vai ser um jogo fácil, eu pelo menos não espero isso. É um Villarreal que gera volume de jogo contra um Atlético
que não tem um futebol bonito, mas tem um futebol eficiente. Então a tendência é um jogo bem pegado, com o Atlético segurando o placar, mas com o Villarreal tentando propor o jogo também, não ficando fechadinho lá atrás não, tá bom? Atlético de Madrid brigando pelo título, inclusive. Sevilha e Espanhol, Sevilha já há algum tempinho um momento oscilante, tem o Luque Bacchio, que faz uma grande temporada, é favorito, joga em casa contra o Espanhol, tá bom? Tem que ver se vai corresponder isso. Valladolid e Real, o Valladolid faz uma campanha horrível, o Real Madrid é muito mais time, não precisa nem falar muito mais. Tendência é de vitória do Real, é fora de casa e por isso pode dificultar um pouquinho, mas a tendência é inclusive a goleada do Real Madrid. Campeonato francês, tem Mônaco e Rennes, esse Mônaco que chegou a gerar alguma certa expectativa nessa temporada, mas chega nos momentos grandes, tropeça na Champions, do Campeonato Francês perde para o PSG, Supercopa da França perde para o PSG. Então esse Mônaco tem tropeço contra equipes pequenas também da França. Então assim, é um Mônaco que poderia entregar mais. Tem jovens, é um time muito novo com grandes jogadores. Tem o Embolo no ataque, o Golovin, muito bom meio-campista russo, o Akliush, muito bom meio-campista barra atacante também, o Wanderson da seleção brasileira. Mas é um time que oscila muito. Contra o Rennes que tem bons jogadores também. O Kalimuendo é muito bom atacante, tá bom? Então um jogo bem interessante entre duas das melhores equipes da França. Eu diria que as duas estão no top 6, top 7 equipes mais fortes da França. Então um jogo interessante. O Mônaco joga em casa e por isso é um pouquinho favorito. Strasbourg e Lille é um jogo muito interessante também. O Lille é mais time, faz uma boa Champions, deu trabalho para o Liverpool na última rodada, já venceu do Real Madrid na Champions. No campeonato francês, acaba que o PSG já abriu uma margem muito grande, tá bom? Então a tendência é de título do PSG. Mas o Lille poderia, de certa forma, incomodar, ainda mais porque na Champions faz uma grande campanha, mas tem muitos tropeços aqui, tropeços ali, e acaba que o PSG tropeça muito pouco. Por isso já abre uma margem muito grande. Mas enfrenta um Strasbourg que faz uma boa campanha, vem de recentes resultados bons e joga em casa o Strasbourg. Então eu não imagino um atropelo do Lille, não. O Lille é mais time, tem melhores jogadores, mas joga fora de casa. Tendência de jogo equilibrado. O Lille é mais time, por isso é favorito. Mas fora de casa pode ter dificuldade. O PSG contra o Rennes. O Rennes também não é o Rennes, é o Rennes, tá bom? O Rennes também é uma dessas equipes que dá para colocar ali num top 8 das melhores equipes da França, mas o PSG em casa é forte favorito, não tenho nem muito o que dizer. Premier League, cara, que jogaço. Bournemouth e Nottingham Forest. Bournemouth faz uma grande campanha. Equipes que têm um estilo de jogo muito diferente. Bournemouth é uma equipe que pode estar enfrentando o Real Madrid, pode estar enfrentando o Liverpool, pode estar enfrentando qualquer equipe. Vai tentar propor o jogo e se impor. Nottingham Forest é uma equipe que se defende muito bem e contra-ataca muito bem. Não à toa o Murilo faz uma grande temporada, um dos melhores zagueiros do mundo, dá para dizer isso hoje, pelo que o Murilo está fazendo, deixando o Nottingham Forest na segunda, terceira colocação, sempre trocando de posição com o Arsenal. Eu acho que nesse momento o Nottingham Forest é segundo, inclusive. Então é um jogo muito bom, tá bom? Tem uma equipe que provavelmente vai propor mais, que é o Bournemouth, contra uma equipe que faz uma temporada espetacular, que é o Nottingham Forest. Esse jogo promete, hein? Brighton e Everton, outro jogo que é completamente diferente o estilo das equipes. O Brighton é uma equipe que gosta de ter a bola e propõe o jogo. O Everton é uma equipe que fica fechadinha e especula contra-ataque. Tendência de amplo domínio do Brighton, se vai converter em gols ou não, é outra história. Queria destacar aqui o inciso, cara, eu fiquei abismado com isso. O inciso saiu do Brighton, ele já era reserva e poderia ser titular, por exemplo. Os pontas, né, recentemente vem sendo o Mitoma e o Minter, né? E o Minter fez um grande jogo contra o United, cara, mas eu acho que o Inciso poderia render até mais do que ele, tá bom? De qualquer forma, eu acho muita besteira você liberar o Inciso. Ainda mais liberar pro Ipswich Town. Merecia um time melhor o Inciso, tá bom? Mas enfim, foi pro Ipswich Town. Vamos ver se o Brighton vai conseguir converter seu favoritismo em gols e com isso vencer, tá? Mas o Brighton jogando em casa é favorito. Liverpool e Ipswich Town, tendência de um atropelo, mas é aquilo. Quando o Liverpool foi forte favorito jogando em casa, sofreu contra o Leicester, né? Foi 3-1, isso que o Leicester saiu vencendo. O Gakpo acha um gol no finzinho do primeiro tempo e por isso dá uma tranquilidade maior, já vira logo no início do segundo. Mas o Leicester deu trabalho. Vamos ver como é que o Ipswich Town vai se portar contra o Liverpool. Aliás, como vai se portar a gente já sabe. Vai ser assim como foi contra o Arsenal, quando o Arsenal ganhou só de 1-0 do Ipswich Town. Totalmente fechado e especulando contra-ataque. Vai ser o mesmo jogo de Liverpool e Leicester. A questão é ver se o Ipswich Town vai conseguir segurar muito tempo para
beliscar um empatezinho ou até mesmo uma zebra. Mas o Liverpool é bem favorito. Southampton e Newcastle, se eu não me engano, esse daqui é clássico, tá bom? Mas são momentos muito distintos. O Newcastle recentemente tropeçou contra o Bournemouth, mas faz uma excelente campanha. É muito mais time que o Southampton, tendência de vitória. Wolves e Arsenal, um jogo interessante. O Wolves começou a oscilar recentemente, né? Começou muito bem o Vitor Pereira. Depois que o Matheus Cunha pegou uma punição, o Wolves perdeu por 2, 3 jogos o seu principal jogador. A partir daí veio uma sequência ruim de resultados. Só que o Matheus Cunha já voltou e joga em casa. Então é um jogo que eu acho que o Wolves pode dar muito trabalho pro Arsenal, tá bom? E aqui, Manchester City e Chelsea, momentos em que são duas equipes que não dá para confiar, tá bom? O City deu uma boa melhorada, tudo bem que perdeu pro PSG nesse meio de semana, mas chegou a abrir 2-0. Pagou antecipado, pra quem apostou no City. Mas enfim, é um jogo muito interessante, tá bom? O Palmer vai reencontrar o City novamente, né? É um elenco do Chelsea que pra mim é o melhor elenco do mundo, o Chelsea. Não tô falando que é o melhor time, o melhor 11 iniciais, mas o melhor elenco. Porque você tira um titular, coloca um reserva, não necessariamente o nível abaixo. O Nkunku é reserva desse time, o João Félix é reserva desse time, o Sancho é reserva desse time, o Madueke às vezes é reserva desse time. Então é um time muito bom do Chelsea, tem 11 iniciais bons e um elenco que é o grande destaque desse time do Chelsea, tá bom? Então tendência de um grande jogo, beleza? E muitos gols. Aí no Campeonato Italiano, Como e Atalanta, como que anunciou recentemente o Dele Alli. Esse vai ser o último campeonato que eu vou abordar aqui, a gente tá indo pra reta final do vídeo. É um jogo interessante porque a Atalanta é mais time, lógico, briga pelo título, querendo ou não. Mas é fora de casa. O Como deu uma certa melhorada recentemente. Tem ali o Belotti, tem ali o Cutrone, o Nicolas Paz, trouxe o Dele Alli, tem o Alberto Moreno, tem o Sérgio Roberto, Pepe Reina, Aldeiro, o técnico é o Fábregas. Eu, eu não conseguiria, se eu fosse apostar, eu não apostaria na vitória seca da Atalanta, tá bom? Eu acho que o Como pode dar bastante trabalho. Mas a Atalanta é favorita. Napoli e Juventus, jogaço, tá bom? A Napoli é a líder no momento do campeonato italiano. É uma equipe que vem tendo vários jogos difíceis e vencendo. Mesmo sem o Kvaratskhelia, que foi pro PSG, venceu da Atalanta fora de casa no último jogo do campeonato italiano. Vai enfrentar uma Juventus invicta. A Juventus não perdeu nenhum jogo. Só que não tá na briga pelo título porque tem muito empate. Mais da metade dos jogos da Juventus empataram. Então é uma equipe que não perdeu, mas empatou muito. E é por isso que não tá na briga pelo título no momento. Mas é um jogo muito interessante, porque, como eu falei, a Napoli tá fortemente na briga pelo título. Eu ainda acho que a Inter de Milão é a favorita, porque é uma equipe mais pronta. Mas a Napoli hoje tá na frente. E enfrenta uma Juventus que ainda não perdeu. Então é um jogo muito interessante esse daí. Amanhã às 2 horas da tarde. Para fechar, Empoli e Bolonha. O Bolonha que tá na Champions, fez uma última temporada espetacular com o Thiago Motta, acabou trocando muitos jogadores, acaba que tem uma sequência boa, uma sequência ruim, uma sequência boa, uma sequência ruim. No meio de semana venceu do Borussia Dortmund na Champions, né? Então vem com moral, vai enfrentar o Empoli. Mesmo fora de casa, o Bolonha é favorito. Se fosse para apostar, eu não confiaria na vitória seca do Bolonha. Mas o Bolonha é favorito. Se fosse para falar quem vai vencer, eu falaria o Bolonha. Mas é um jogo muito difícil por ser fora de casa também, tá bom? No geral é isso, beleza? Deu pra passar por todos os principais jogos que vão ter amanhã, beleza? Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Se não gostou, pode deixar o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho pro YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!